Agora, meio-dia, 37 minutos, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quer implementar até junho aquela lista suja de passageiros indisciplinados aqui no nosso país. É uma medida que vai permitir que as companhias aéreas suspendam temporariamente o direito de embarque de passageiros que apresentem comportamento agressivo ou coloquem em risco a segurança dos voos das outras pessoas. Essa proibição já está prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas ainda depende de regulamentação específica da ANAC e vem na esteira de vários casos que foram registrados de comportamento considerado agressivo ou mal educado, não adequado dentro de voos aqui no nosso país. E falando de voos, uma família de brasileiros foi expulsa de um voo da Air France no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Segundo o Ivan Lopes, que viajava com a mulher e duas filhas, eles estavam voltando para o Brasil na última quarta-feira, depois de uma viagem pela Europa. E aí fizeram aquele upgrade das passagens da classe econômica premium para a executiva, pagando cerca de R$10 mil. Dentro do avião, com destino a Salvador, onde eles moram, eles foram informados que uma das poltronas da classe executiva estava indisponível. Segundo a família, o lugar era ocupado por um funcionário da companhia aérea. O comandante teria dito que ou eles aceitavam que um dos integrantes voltasse para a classe econômica ou não iriam voar. A família foi retirada da aeronave por policiais. O Ivan comprou novas passagens em uma outra companhia aérea e decidiu entrar na justiça para tentar recuperar o prejuízo, que ele disse que foi de quase R$100 mil, aí incluindo, todos os gastos, com a outra passagem, a troca e depois as novas passagens para conseguir voltar para casa. A Air France informou que o desembarque foi decidido por causa da indisciplina dos passageiros e para garantir a segurança do voo. Para falar sobre esse assunto, sobre esse caso, mas também outros que chamam a atenção, tem entrevista aqui no Radar. Convidamos a advogada especialista em direito do consumidor, Maria Inês Dolce. Muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada pela disponibilidade da senhora e bem-vinda também aqui ao nosso canal, o SBT News. O que esse downgrade, doutora, significa no caso que aconteceu com essa família? Qual que é a diferença exatamente do overbooking? Em que situações ele realmente pode existir de acordo com a lei? Bem-vinda. Olha, o downgrade, ele é uma quebra de contrato, né? Nesse caso, o consumidor ele tem direito de exigir, por exemplo, voar na classe que pagou, em outro horário, companhia, ou então ele aceita o lugar inferior e ele exige imediatamente o reembolso da diferença de preço. Agora, o consumidor, ele nunca deve sair ali da negociação, vamos dizer assim, sem um documento escrito confirmando essa alteração, né? Logicamente, que o consumidor ele tem que ter muito cuidado nesse caso, principalmente porque muita gente esquece que se o downgrade causar atraso enquanto você espera por uma nova solução, a empresa tem que garantir, né, assistência material. Então, é beber, comer, e se for o caso, dormir em hotel por conta da companhia. E ali a regra da ANAC ela é muito clara, né? Continua valendo. Assistência aumenta conforme o tempo de atraso. A outra coisa também que é muito importante a gente comentar, que é diferente, por exemplo, de excesso de lugares que é vendido. Se a empresa ela vendeu o que não tinha, o erro é dela, né? Não do consumidor. Então, sempre tem que fotografar o cartão de embarque, que é o original, o novo, né, nessa troca, se houver. E se sentir, por exemplo, maltratado, isso gera um dano moral, né? Então, o consumidor ele não pode ser penalizado por falha operacional da empresa. Mas essa família, doutora, podia ter sido retirada da aeronave? Olha, tudo acontece de forma individual. Aí tem que ver como é que foram essas conversas, se houve alteração de comportamento, se houve ali, por exemplo, muita discussão, se eles não aceitaram, por exemplo, essa situação, né? E é lógico que essa situação, por exemplo, ir para a econômica tendo paga executiva, ela sim, ela causa também uma diferença tarifária. Outra coisa também é que causa frustração, né, da pessoa que pagou mais e tem que viajar
numa econômica. Nós já tivemos outros casos, né, como esse, portanto, o consumidor ele tem sempre que saber qual que é a situação, né? E eu diria assim, que só pode haver essa mudança, por exemplo, de um downgrade, né? Ele tem a executiva e vai para uma classe inferior, se, por exemplo, a empresa ela não tem como arrumar uma poltrona, às vezes a poltrona está quebrada, né? Ou então não tem a possibilidade ali naquele momento, né? De estar entrando ali com todos os passageiros, né? Que tem a executiva. Então tem que saber de imediato que essa situação vai acontecer. E a companhia aérea ela tem que avisar antes do embarque. Né? No caso do pessoal da Bahia, me parece que não foi bem assim, né? O que tem que haver é transparência, tem que justificar o motivo, tem que oferecer indenização, tem que saber conversar, tem que tentar resolver de forma civilizada para não acontecer de ter que sair do aeroporto, da aeronave, né? E principalmente ali com policiais. É uma situação muito constrangedora. Mas então a família poderia aceitar o downgrade ou o consumidor pode aceitar o downgrade e pedir o ressarcimento financeiro? Sim, se você, por exemplo, está negociando, ele pode aceitar. Ele pode aceitar a compensação financeira, ele pode aceitar milhas, vouchers, mas isso não vai anular, evidentemente, o direito dele ao reembolso dessa diferença. Se ele pagou 10 mil e ele está indo para uma classe econômica de 3, ele tem direito a uma devolução de 7 mil. Né? Agora, se o transtorno for muito grande, como aconteceu com a família da Bahia, o passageiro ele pode aceitar ali na hora o que está sendo oferecido, buscar na justiça os danos morais depois, né? Mas geralmente o erro grande do consumidor é aceitar a troca sem pedir um comprovante, ou então começar uma discussão nada fácil. Né? Então, o que que nós orientamos? Orientamos que tudo seja esclarecido com antecedência, a companhia aérea ela tem que estar informando o que que pode ter causado, né, esse downgrade, vamos dizer assim, né, para que não se chegue a uma situação como essa de constrangimento. Qual seria um modelo ideal de reação de aviso por parte da companhia aérea? A senhora falou que teria que ter sido avisado antes do embarque, mas durante o procedimento, qual poderia ter sido uma alternativa viável para evitar toda essa situação que a gente Olha, acompanhou? sim, sim, olha, primeiro, conversar com as pessoas, né, antes de iniciar qualquer discussão, porque você não pode deixar as pessoas entrarem dentro de uma aeronave para poder dizer que não tem lugar, né, porque os motivos principais de não ter um lugar, por exemplo, de uma executiva e ter que ir para uma econômica é o overbooking, né, se vendeu mais assentos e eles não poderiam ter vendido, a troca de aeronave, o que não aconteceu, né? Não foi substituído por outro, por um menor, por exemplo, né? E assento danificado, quando a poltrona está apresentando algum defeito. Então, o que que poderia ter sido feito? Poderia ter se conversado, poderia ter informado, poderia ter dado uma solução, né, antes de entrar ali no voo. E outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado nesses casos, ele continua valendo, além, lógico, das resoluções da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Agora, casos recentes mostram que esse tratamento truculento na hora do downgrade pode gerar esses danos morais todos significativos na justiça. E a justiça tem entendido que o consumidor, ele sim sai prejudicado logicamente, que esse constrangimento gera um dano moral, sem dúvida nenhuma, além do tempo perdido, né? Isso também é importante que o consumidor saiba, né? Agora, em voos internacionais, como o caso da Bahia, é, eles estavam na França e vieram para o Brasil. Agora, em voos partindo do Brasil, sempre se aplica o Código de Defesa do Consumidor e as normas da ANAC, que costumam sempre ser favoráveis ao consumidor, do que as convenções internacionais em caso de falha na prestação de serviço. Então, eles estavam vindo de lá para cá, mas nada impedia de ter se conversado de forma transparente e clara, né? E para que não haja essa quebra de contrato. A família diz que vai entrar na justiça, doutora. Quanto tempo pode demorar um processo como esse?
Olha, depende muito do local onde vai entrar, depende muito da comprovação de provas, depende muito, da vara, né, em que se entra, mas o consumidor ele tem sim esse direito, ele tem direito a toda a diferença que eles pagaram, né, tudo demonstrado, por isso que é muito importante guardar todos os documentos, todos os recibos, todos os pagamentos, né, para que não haja problemas lá no pedido. Então, o consumidor ele tem sim esse direito. E a outra coisa, além do dano moral, né, tem que se pensar também, muitas vezes, que é um desrespeito, né, à dignidade do passageiro, especialmente em voos longos, onde o conforto às vezes é essencial até para a saúde ou para o trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Por outro lado, Marinês, a gente tem a Agência Nacional de Aviação Civil estruturando a adoção de regras de tolerância zero contra passageiros indisciplinados, né? Regulamento em análise, mas prevê medidas punitivas para coibir condutas como outras, né, que a gente também vem acompanhando em voos. Essa proposta ainda vai ser construída, mas na sua visão, ela fere o direito constitucional? Olha, tudo tem que ser avaliado de acordo com essa nova resolução que eles estão preparando, né? Por quê? Tem que haver motivos principais para isso, tem que haver todo ali o amparo da diferença tarifária, assistência material, evidentemente. A companhia aérea, ela tem um dever, né? E isso tem que constar ali nessa nova resolução da ANAC, de avisar o passageiro antes do embarque, né, uma questão de transparência até justificar o motivo, né, desse downgrade. E a outra coisa também, a tolerância zero depende muito de quem está avaliando, depende muito do tom da conversa, né? Então, tem que se pensar em resolver ali no balcão, antes do embarque, antes de entrar no avião de forma civilizada, né? Então, essas regras elas têm que estar bastante claras. No meu entendimento, tem que haver os deveres, os direitos, de forma que a tolerância zero ela seja bem definida o que é que se entende por tolerância zero, né? Porque às vezes as discussões tomam aí rumos diferentes, né? Exaltados e tudo mais. Então, isso tem que ser visto. E a ANAC, evidentemente, ela está discutindo essas novas regras até para tentar reduzir a judicialização do setor. Mas, enquanto isso não acontece, o serviço que não for prestado, né, e foi contratado, ele sim é uma quebra de contrato. O consumidor ele tem direito a uma reparação integral, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que continuam sendo os pilares do consumidor brasileiro. Vamos seguir acompanhando. Maria Inês Douti, muito obrigada pela entrevista, conversando com a gente sobre as regras durante os voos, sobre esse caso também dos brasileiros que chamou muito a atenção aqui do nosso país. Um pouco de bom senso dos dois lados e educação ajudaria bastante nessa convivência dentro dos voos. É impressionante como o avião, né, ambiente interno assim de avião, lugar muito simbólico para você observar a educação e o comportamento das pessoas. Obrigada, Maria Inês. Doutora, muito obrigada. Até uma próxima.